Olá, você aí estudando para a primeira fase da FUVEST. Vamos dar uma olhada como funcionam as questões de literatura. Eu sou o professor Morato, do Colégio Progresso de Campinas, tentando dar uma força para você nesse momento complicado, às vezes, da vida da gente. Vamos lá. O que acontece nas questões de primeira fase de literatura da FUVEST? Um modelo muito comum de questão é uma série de questões feitas a partir de um único texto de tamanho razoável colocado dentro da sua prova. Vejamos o exemplo do que caiu em 2012, ano passado. Passaram-se 3 semanas, Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty para cortar a friagem. Uma transformação lenta, profunda operava-se nele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos, num trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português e Jerônimo abrasileirou-se. E curioso é que, quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que em detrimento das suas forças físicas. Tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música, compreendia até as intenções poéticas dos sertanejos quando cantavam a viola os seus amores infelizes. Seus olhos, dantes só voltados para a esperança de tornar a terra, agora como os olhos de um marujo que se habituaram aos largos horizontes do céu e mar, já se não revoltavam com a turbulenta luz selvagem e alegre do Brasil e abriam-se amplamente defronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, donde, de espaço a espaço, surge um monarca gigante que o vento veste de ouro e ricas pedrarias refulgentes e as nuvens tolcam de alvos turbantes de cambraia num luxo oriental de arábicos princípios voluptuosos. Trecho do O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. A partir desse trecho, são feitas várias questões. Vejamos as 3 primeiras questões que foram feitas a respeito desse excerto. Olha só, considere as seguintes afirmações relacionadas ao excerto de O Cortiço. O sol, que no texto se associa fortemente ao Brasil e à pátria, é um símbolo que percorre o livro como manifestação da natureza tropical e, em certas passagens, representa o princípio masculino da fertilidade. Vejam só, questão que está cobrando de você o quê? Não só a compreensão desse trecho que está colocado aí, mas a associação com outros momentos do livro. A afirmação 1 nitidamente está fazendo uma referência ao sonho da pombinha no momento de sua primeira menstruação, em que o sol é comentado pelo narrador como sendo um princípio masculino. A visão de Brasil expressa no texto manifesta a ambiguidade do intelectual brasileiro da época em que a obra foi escrita, o qual acatava e rejeitava a sua terra, dela se orgulhava e envergonhava, nela confiava e dela desesperava. Exatamente a situação que a gente acompanha ao longo do Cortiço. Outros livros do momento, lembrem dos outros naturalistas, como o Inglês de Souza, como o Júlio Ribeiro, como o Adolfo Caminha, que tem uma visão às vezes otimista, às vezes pessimista, mas sempre muito preocupada com a questão da terra brasileira. O narrador aceita a visão exótico-romântica de uma natureza brasileira poderosa e transformadora. Os trechos aqui incentivam essa compreensão de que na natureza brasileira pode ser gigantesca e transformadora, reinterpretando-a em chave naturalista, determinista.
É o que a gente está vendo aqui de novo. Questão que está indagando se você tem capacidade de leitura literária. Vejamos o que acontece. Aplicam-se ao texto o que se afirma em 1, 2 e 3. As 3 estavam corretas. Olha a próxima questão. O papel desempenhado pela personagem Ritinha, Rita Baiana, no processo sintetizado no exceto assemelha-se ao das personagens A. Iracema no romance homônimo na medida em que ambas simbolizam o poder de sedução da terra brasileira sobre o português que aqui chegava. Veja que a pergunta de qual livro tem mais chance ou menos chance de cair é uma coisa complicada a gente dizer, porque a FUVEST tem esse costume de, na sua primeira fase, se dedicar mais longamente à leitura e interpretação de um trecho, mas não desprezar as possibilidades de intertextualidade. Ler um livro não é lê-lo no vazio, e sim compreender quais as relações que ele pode estabelecer com outros, no caso, os que foram sugeridos pela FUVEST aqui. Realmente há uma grande chance de a gente aproximar Rita Baiana e Iracema no sentido de serem figuras que mostram o poder sedutor da mulher. Vidinha, de Memórias de um Sargento de Milícias, tendo em vista que uma e outra constituem fatores decisivos para o desencaminhamento de personagens masculinas anteriormente bem orientadas. Quem leu de verdade As Memórias de um Sargento de Milícia sabe que Leonardo era tudo menos bem orientado na sua vida antes de conhecer Vidinha. Essa alternativa vai por água abaixo. Vejamos. Capitu, de Dom Casmurro, a qual, como baiana, também lança mão de seus encantos femininos para obter ascensão social. A ascensão social acontece em Dom Casmurro, não acontece no Cortiço, onde, muito pelo contrário, há uma dissensão social, há uma descida social, uma regressão. Joaninha, de Cidade das Serras, pois ambas representam simplicidade natural das mulheres do campo, em oposição à beleza artificiosa das mulheres das cidades. Joaninha, sim, é a beleza do campo simples, mas não a Rita Baiana. Rita Baiana, muito pelo contrário, é a beleza sedutora e muito artificiosa, porque ela é enganadora, mentirosa, da cidade. Dora, de Capitães de Areia, na medida em que ambas são responsáveis diretos pela regeneração física e moral de seus respectivos pares amorosos. Então, quem leu Capitães de Areia sabe que a Dora fez isso, mas o próprio trecho reforça que a Rita Baiana não foi responsável por nenhuma regeneração, muito pelo contrário, pela corrupção. Ler um livro é fazer relação com os outros, é criar a intertextualidade. No caso dessa questão, veja só, era Iracema que se aproxima de verdade da Rita Baiana, mesmo sendo uma personagem com um sinal completamente oposto à da heroína romântica. Olha outra questão. Ao comparar Jerônimo com uma crisálida, o narrador alude em linguagem literária a fenômenos do desenvolvimento da borboleta por meio das seguintes expressões do texto: transformação lenta e profunda, reviscerando, alando, trabalho misterioso e surdo. Vejam, aqui a gente tem uma questão de interpretação de texto. Ler literatura não é só decodificar o texto, não é só conhecer a historinha, mas entender os sentidos propostos e fazer a compreensão a partir também do que o seu mundo exterior está oferecendo. Biologia é necessária aqui. Lembrar do que é uma metamorfose, que é uma transformação profunda e lenta de verdade, que muda as vísceras de um ser, reviscerando, e que é um trabalho misterioso e surdo. Isso resolve, mesmo que você tenha a dificuldade com a palavra alando. Veja só por quê. Olha as alternativas. As 3 que eu mencionei, você sabia o que significavam? Estavam corretas. A única das alternativas que tem aqui é a alternativa E. 1, 2, 3 e 4. Você não tinha certeza do que significava alando, mas basta ver essas alternativas aqui para saber o que estava sendo evidente como resposta. Alando, só para explicar, levantando o voo, vem de alado. Vejam só. 3 questões de literatura que envolveram compreensão de texto, intertextualidade, interpretação, tudo a partir de um grande excerto colocado para você na sua prova.